Graça e paz, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 23 de março, eu estou aqui para mais um Pequenos Textos Grandes Verdades. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Diz o seguinte: Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. É interessante a gente notar alguns, digamos assim, jogo de palavras dessa passagem. O primeiro jogo de palavras está logo no versículo 10, quando ele ressalta cobradores de impostos ou publicanos, dependendo da sua versão, e pecadores. Isso não era à toa. Os publicanos ou cobradores de impostos eram considerados como se fossem, entre aspas, uma casta especial de pecadores. Na escala pecadinho e pecadão, digamos assim, os cobradores de impostos, os publicanos, estariam no topo do pecadão. Eram traidores, eram pessoas que, para eles, digamos assim, seriam considerados desprezíveis. Na passagem, a gente vê que Jesus ele estava na casa de Mateus, ou em Lucas, utiliza o nome israelita dele, na casa de Levi. No verso 9, a gente vê que Jesus havia chamado Mateus para andar com ele. E quando ele está lá, os fariseus perguntam, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Em outras palavras, por que o seu mestre come com essa ralé, com essa gente desprezível? Jesus, ao ouvir esse questionamento, essa pergunta, poderia pensar: mas como assim? Se eu não for comer com pecadores, eu vou comer sozinho. De Adão e Eva até os dias de hoje, apenas um andou por esse chão sem ser pecador. E era justamente Jesus. Então ele poderia olhar para os céus e falar: Pai, mas eu vou ter que comer sozinho? Como que vai ser isso aí? E então ele prossegue com a resposta aos fariseus: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E aí ele toca na ferida. Os fariseus conheciam, digamos assim, da lei do Antigo Testamento. E Jesus vai e cita Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, e não holocaustos. Ou nessa versão que eu li, quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios. Jesus queria arrependimento. Os sacrifícios que eram prestados, seja o gado, o novilho ou a pomba, ele não precisava daquilo, ele poderia falar: fui eu que fiz, fui eu que criei. Ele que estava ali era o verdadeiro sacrifício. E nesses dias atuais que nós vivemos, complicados, eu acho que em alguns momentos a gente tem que repensar a respeito disso. Muitas vezes o nosso jejum ou a nossa oração não tem sido bem aquilo que o Senhor espera de nós.
Nós temos feito mais para o nosso ego e para a defesa do nosso poder do que aquilo que o Senhor espera. Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Que nesses tempos difíceis a gente possa exercer mais a misericórdia, praticar mais o amor, chorar com os que choram, sentir a dor daqueles que estão com o coração dilacerado. Que a gente possa ver o mundo no luto que está e que o nosso coração chore junto com os que têm perdido entes queridos. Não tem sido dias fáceis, mas na Bíblia a gente encontra algumas respostas em uma forma mais correta, amorosa e empática de agir. Que Deus nos abençoe e o Pequenos Textos Grandes Verdades voltam amanhã às 19 horas. Fiquem com Deus.